Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e você já sabe, se você está nos acompanhando, nós estamos falando sobre eleições 2024. Já fizemos 2 programas, vocês já devem ter assistido. Quem não assistiu esses 2 programas, vai lá no nosso canal do YouTube, baixa lá 20 minutinhos, é rapidinho, e você vai ficar bem inteirado sobre as regras dessas eleições 2024. Hoje é o nosso 3º programa dessa série. Quem está aqui com a gente é o professor Nilson Paulo, ele é advogado, consultor na área eleitoral. Professor Nilson, nos 2 programas anteriores, você foi bem claro em relação a quem que pode ser candidato, né? Como que funcionam as principais regras, os requisitos, né, para ser candidato, prazos para poder se filiar, se candidatar, né? E agora a gente precisa falar o seguinte: você deixou bem claro nos 2 programas que no Brasil é essencial que você se filie a um partido, né? Você tem até o dia 6 de abril ali para poder se filiar ao partido. A filiação não significa que você vai ser candidato, significa que você vai se colocar à disposição do partido, não é isso? Lógico, com o interesse de ser candidato. E eu queria saber o seguinte: como é que funciona essa questão? Como é que o partido forma chapas e decide quais dos seus filiados serão eleitos? Como é que nós passamos pela primeira etapa, né? A pessoa foi lá, se candidatou, se filiou ao partido, e agora? Como é que eu sei que ela vai ser candidata? Como é que eu sei se eu vou ser ou não? Como é que funciona? Muito bem. Mais uma vez, agradecendo aí a presença aqui, professora, também a sua audiência. E o tema realmente é muito importante, é um tema muito próprio para o ano. Então, a necessidade de filiação é obrigatória a filiação partidária. Nós temos no Brasil 30 partidos, já tivemos mais. Os partidos hoje também é possível algumas federações, os partidos se unem, as coligações elas são bastante restritas. Os partidos para a eleição majoritária, que é para a eleição da escolha de prefeito e vice-prefeito, os partidos podem se unir em coligação e formar um único partido. Para a eleição de vereador, esta coligação não existe mais. Esta é uma das novidades, né? Agora o partido vai isolado, o partido vai sozinho. Ele precisa formar uma chapa dentro do seu partido. E como que o partido faz isto? Bom, Danilo. Então, só um pouquinho, professor, te interrompendo. Se eu fosse candidato a prefeito, eu tenho lá na minha cidade 5 partidos. 2 podem se coligar para um candidato e 3 para outro. Perfeito. Só que quando eles forem disputar as vagas de vereadores, cada um por si. Cada um por si. Exatamente isso, né? Por quê? Porque o sistema eleitoral entende que são eleições diferentes. É uma eleição para prefeito, termina, inclusive a urna, né? Ela abre, você vota para prefeito, na verdade você vota primeiro para vereador na urna, você vota para vereador, a urna fecha, ela abre novamente e você vota para prefeito. São 2 eleições no mesmo dia. O eleitor, isso é imperceptível, mas na legislação é isto que acontece. O partido, portanto, podem se unir para lançar candidatos a prefeito. E podem para vereador, devem para vereador isoladamente. Cada partido vai formar a sua própria chapa de vereador. Por isso que é comum, às vezes, o vice ser de um partido, o prefeito ser de outro. Muito comum. Porque aí tem essa coligação, né? A coligação, inclusive, para juntar forças, né? Juntar ali mais quantidades e capacidade de ir para a rua buscar votos. Então, coligação para prefeito está autorizado, para vereador não está autorizado. E como o partido vai formar a sua chapa? Isso. Nós temos aqui, professor Danilo, algumas novidades. E uma das principais novidades, e você que é dirigente partidário, precisa acompanhar esta situação. A partir desta eleição, o partido só pode formar a chapa com o número de vagas existentes na Câmara. Se na Câmara tem 9 vagas, que a maioria dos municípios pequenos são 9, se tem 9 vagas, a legislação fala o número mais 1, então 9 mais 1 são 10. Então o partido vai formar uma chapa, cada partido que quiser vai formar a chapa com, no máximo, 10 candidatos. Pode ser menos? Pode ser menos. O máximo, o teto será de 10 candidatos. Como que o partido vai escolher estes
candidatos da chapa. É sempre o número de vagas que a Câmara oferece, mais um. Esse é o máximo. Esse é o máximo. Londrina, são 19 vagas. Mais 19 20. Mais um, 20 na chapa. Na vizinha cidade aqui de Cambel, de Rolândia, que são 10 vagas. 10 mais um, 11. Né? E assim sucessivamente. Então, número de vagas mais um. Esta é uma novidade e este é um desafio para a liderança partidária nestas eleições. Na eleição anterior, era 50% a mais das vagas e nós já tivemos eleições em que eram 100% a mais, era o dobro, né? E havia coligações. Agora não tem mais coligação, partido sozinho e somente o número de vagas existentes. Agora, como é que o partido forma esta chapa? Primeiro, os nomes são escolhidos e homologados lá na convenção do partido. O partido vai realizar uma reunião que se denomina convenção partidária. Esta convenção partidária será lá no mês de julho, entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto, é o prazo para os partidos realizarem as convenções, e ali o partido forma a sua lista interna para registro. Atenção, tem mais um detalhe importante para esta lista. A lista, obrigatoriamente, deve ser composta do sexo masculino e do sexo feminino. Obrigatoriamente. Meio a meio ou não? Pode ser meio a meio, mas a legislação obriga o seguinte, no mínimo 30% de um gênero e no máximo 70% de outro gênero. Pode ser 50-50? Pode, porque daí você cumpriu. Pode ser 70 de mulher e 30 de homem. Pode ser 70 de mulher, 30 de homem. 30 de mulher, entendi. Tá? De um gênero ou de outro. A lei não fala 30% de mulher, 70% de homens. Não. 30% no máximo de um gênero, 70% no máximo de outro gênero. Lamentavelmente, nós temos uma baixa participação das mulheres. E acaba acontecendo isso. 30% de mulheres, 70% de homens. Entendi. Agora, é possível também que, no momento do registro, a chapa não esteja completa. E ela ainda existe alguns dias ali para você completar o número de candidatos. E é possível também, não havendo interessados dentro do partido, que a chapa tenha um número menor do que o teto. O teto, portanto, é o máximo. É possível uma chapa com menos candidato? É possível, mas considerando que você precisa ter os dois gêneros, então você terá uma chapa de, no mínimo, 2 candidatos. Um homem e uma mulher, no mínimo. Não é? Porque, obrigatoriamente, você precisa ter homens e mulheres. Se o perceber que não vai ter isso, ele tem que se filiar a um outro partido. Como é que faz? Neste momento... Ele não consegue mais filiar, depois do dia 6 de abril... Por isso que tem que prestar atenção com a partido. Prestar atenção, acompanhar. É estratégico você participar do processo eleitoral. Não é apenas emoção. Você precisa conhecer o sistema e fazer uma participação efetiva. Você entra num partido e aí chega lá, não temos as mulheres, nós não vamos colocar. E aí, como é que fica, né? E aqui vai uma crítica, né? A liderança partidária sempre faz isso. Mas eu preciso aqui, exemplo, se a chapa é de 10, então são 3 mulheres, 7 homens. Aí o líder partidário fala, eu não tenho 3 mulheres, eu sou obrigado a colocar 3 mulheres? Bom, o meu recado seria o seguinte, você não pode ser nem líder partidário, porque você não consegue 3 mulheres para participar de uma chapa de campanha eleitoral, tem alguma coisa errada. As mulheres hoje elas estão empoderadas, elas vão... Não é difícil você encontrar, né? Hoje a justiça eleitoral... É só você permitir, né? Tem feito muitos incentivos para a participação feminina. Daqui a pouco nós vamos falar sobre financiamento de campanha. O financiamento de campanha também precisa obrigatoriamente ser na candidatura feminina. Entendi. Nós vamos fazer o nosso intervalo rapidinho, a gente volta já para entrar nessa questão de como que funciona o financiamento. Não sai daí, a gente volta já. O Centro de Melhoramento Genético Unifil conta com ampla estrutura, profissionais especializados e o melhor da tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético de equídeos.
O CMG realiza inseminação artificial, locação de éguas receptoras, transferência de embriões, coleta e congelamento de sêmen, diagnóstico de gestação, sexagem fetal, atendimento à propriedade, hospedagem de garanhões e doadoras. O CMG é responsável pela produção de animais com alto valor genético. Destaque para jumentos, muares, cavalo manga larga paulista e quarto de milha. Dezenas destes animais são referência nacional, ganhadores dos prêmios mais relevantes de suas categorias. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. Perdeu algum dos nossos programas ou quer rever alguma matéria? Acesse o nosso canal no YouTube e veja quando quiser. Siga também as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na UTV. UTV, mais perto de você. No início dos anos 2000, foi criado o Jardim Botânico de Londrina, com mais de 1 milhão de metros quadrados de mata nativa, nascentes e rios. É uma realidade na zona sul de Londrina, num terreno de 70 hectares e projetado para o cultivo de espécies raras ameaçadas de extinção. Foi aberto à visitação em 2013 e oferece uma arquitetura totalmente integrada à natureza, o que proporciona um passeio ecológico dos mais profundos de Londrina. Com lagos, trilhas ecológicas e estufas em desenvolvimento, o local preza mais pela educação ambiental e faz despertar a paixão pela natureza à primeira vista. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV e nós estamos falando sobre eleições 2024. Se você ligou agora e não assistiu nada, nós já temos 2 programas já que foram apresentados, baixa lá no nosso canal do YouTube da UTV e o primeiro bloco nós falamos sobre eleições, nós falamos, né, professor Nilson? O professor Nilson Paulo está aqui com a gente, nós falamos sobre como que funciona essa questão das chapas, né? Como é que formam as chapas, um percentual de cada gênero tem que ter, né? E aí eu queria saber o seguinte, no final do primeiro bloco você falou o seguinte, olha, é importante ter uma quantidade mínima de mulheres e de homens. É mais fácil hoje encontrar homens do que mulheres, mas tem que ter os 2 gêneros na chapa. E isso interfere também no financiamento. Como é que funciona essa questão do financiamento? Muito bem, exatamente. Então a chapa obrigatoriamente terá a presença dos 2 gêneros, né? Uhum. Masculino e feminino, obrigatoriamente, senão a chapa não será registrada. E também esta participação ela tem que ser uma participação efetiva. Não pode ser a participação apenas de colocar o nome. Tá. Coloca apenas o nome lá, porque se for identificado que houve uma fraude na Constituição, a chapa inteira é cassada, mesmo depois de eleita. E isso aconteceu muito nas últimas eleições. Então, a participação é efetiva. E o financiamento de campanha, como é que ele funciona? No Brasil, nós temos alguns modelos de financiamento. Primeiro,
nós temos o autofinanciamento. O que é o autofinanciamento? O autofinanciamento é o próprio candidato fazendo o financiamento da sua campanha eleitoral. Mas tem uma regrinha nova aí. Hoje, o candidato não pode mais fazer o financiamento de 100% do limite de gasto. Existe um limite máximo para o prefeito e é um limite máximo para o vereador. Então, aquele limite máximo, nenhum candidato pode se autofinanciar. Apenas 10% do limite máximo. Nossa. Este é o autofinanciamento. Cuidado, porque isso é uma novidade. Né? Então, se o limite é 1 milhão, você pode financiar 100 mil. E para o vereador, que sempre o limite é muito baixo, 100 mil reais, ele só pode autofinanciar 10 mil reais. Ele tem que conseguir os outros 90% nos outros modelos de financiamento. Então, o autofinanciamento é o primeiro. Segundo, o financiamento público. O que é o financiamento público? Você tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, chamado FEFEC. Este é um recurso que está no orçamento da União. A União transfere para o Partido Nacional. O Partido Nacional tem autonomia interna para fazer a distribuição destes valores. E estes valores, eles são distribuídos nas candidaturas gerais do Brasil todo. Então, portanto, o partido faz o financiamento pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Mais uma razão para a pessoa procurar qual partido acessa. Conforme o partido tem mais acesso, mais verba ele vai ter. E isto é por conta da representatividade de deputados federais. Quanto mais deputado federal, mais acesso a verbas do Fundo o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que para as eleições de 2024 são quase 5 bilhões de reais. São 4,9 bilhão, portanto aí tem um volume interessante. Outra forma são as doações. As pessoas físicas querendo, podem fazer doações para os candidatos, para as candidaturas. Pessoa jurídica é proibido, pessoa jurídica não pode fazer nenhum tipo de doação, nenhum movimento na campanha eleitoral. Agora, as pessoas físicas, os simpatizantes, os apoiadores, os parentes, os amigos, eles podem doar para a campanha também até o limite de 10% do que declarou no seu imposto de renda. Nós vamos ter aí até o mês de abril. Pessoa jurídica não tem jeito, uma pessoa física pode no limite de 10% da sua declaração. Pessoa física, 10% do limite de sua doação. E o candidato, o partido político também ele pode realizar alguns eventos financeiros para a arrecadação. Portanto, você tem aí autofinanciamento, financiamento público, você tem as doações e você tem os movimentos internos do partido. Mas, professor, se eu, por exemplo, vou imaginar que filiei um partido, ele tem pouco acesso. Não tem muitas pessoas que vão doar para mim. Eu vou ter só os 10%. Eu posso fazer minha campanha só com os 10%? Pode fazer com 10% e pode fazer com 0 também. Tá. Se eu não quero gastar nada na campanha, né, que é muito difícil, o candidato não é obrigado a gastar. O candidato tem limite para gastar. Entendi. Mas se ele tem as redes sociais dele que ele já está fazendo na sua pré-campanha e vai fazer só na rede social dele, não vai gastar nada. É possível? É possível. Entendi. Então ele tem um limite, mas ele pode também gastar o mínimo possível. Pode ser 0. O que seria ideal, né? De usar o dinheiro público, principalmente. Né? Pois é. Mas o dinheiro está lá, alguém vai usar, né? Muito difícil dele não gastar nada, porque ele precisa contratar alguns profissionais obrigatoriamente. Um contador para prestar contas e um advogado para acompanhar as prestações de contas. Então aí já vai um recurso. Professor, mais um programa. Muito obrigado. Nesse programa a gente falou sobre essa questão das chapas, né, das coligações, do financiamento. Nós vamos continuar aqui com mais um programa. A gente tem mais temas de eleições 2024 para falar aí para vocês. Então, muito obrigado pela sua audiência. Continue nossa programação e não se esqueça, se vai fazer uma pós-graduação em Direito, vem para a Unifil. A Unifil tem um leque de opções no direito penal, direito civil, direito de trabalho, previdenciário, notarial, perícias judiciais, um leque de opções que você pode escolher. A qualidade você já conhece, o preço cabe no seu bolso. Muito obrigado pela sua audiência, continue nossa programação. Até mais.